A gente acredita, a gente foi treinado para acreditar que quanto mais sofrido, mais honra você tem. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. Esse podcast que eu amo fazer. Eu falo que eu tenho a honra, sim, sempre aqui na nossa abertura, porque eu entrevisto os escritores da nossa editora, da editora Chave Mestra, e cada um tem um conteúdo melhor que o outro, então não tem como. Agora, por exemplo, essa semana aqui de gravação, a gente está aqui com os escritores da inteligência emocional. Esse livro aqui, ó, do livro Inteligência Emocional, 30 Vozes, um Propósito. Um livro que tá lindo, capa e conteúdo, tá? Eu dei uma lida aqui, eu falo que tá com cheirinho de novo, porque nesse dia da gravação, inclusive, vai ter o lançamento nacional. Os escritores estão aqui, ó, nos bastidores, um conhecendo o outro, vindo de longe. Tem muita gente de diversas localidades. E, ó, se eu fosse você, eu conferia. Eu conferia mesmo, de verdade, adquirir o teu exemplar, porque eu sou aquelas de riscar o livro, eu não sei você, mas eu gosto de riscar e o podcast, mesma coisa. Assista esse podcast, chegou lá no final, volta tudo e já volta anotando aí o que você aprendeu. Hoje a gente vai aprender, sabe com quem? Com ela, Michele Costa, ela que está aqui com a gente, que além de escritora, deixa eu colocar minha cola aqui, porque é muita coisa, ela é mentora de profissionais da saúde para o mercado digital. E ela só ajuda aos médicos não serem reféns da hora vendida. Ela vai explicar melhor pra gente sobre isso. Tudo bom, Michele? Tudo Prazer. bom, Débora? Obrigada. Que ótima apresentação, hein? Tá Nossa. vendo? Tô aprendendo já melhor para poder entrevistá-los, né? Obrigada, Débora, pelo convite. Obrigada, Chave Mestre. Tá sendo incrível esse Agradeço. momento para Que mim. bom. Obrigada mesmo. Que ótimo. E é tão bom quando vocês vêm de longe que a gente fala como tem tanto escritor importante, tanta gente de conteúdo bom em todas as localidades do país, né? Verdade. Eu vim de João Pessoa, na verdade, mas sou manauara. Eu sou Manauara. manauara, Que é. região que você tá? Manauara. É Manaus, Ah, de Manaus, Amazonas, de meu Deus. Vai Manaus. estudar jornalista. Não, o José já faz assim. Vai estudar jornalista. Não, tá tudo certo. Manauara. Você Manauara, é do manauense, tanto Manauense faz. também vale. É, vale Ah, também. tá. E aí você, de lá que você tem a sua grande parte de médicos que você atende ou não? É En- online? Como é que é o teu trabalho Então, antes da gente Débora, entrar pro livro? não sou refém do meu espaço físico. Então, tanto que eu Uhum. estou morando em João Pessoa faz 3 meses, mudei de cidade, pronto. Ah, Então, tá. o meu trabalho é 100% online, Uhum. embora eu faça eventos presenciais. Então, Certo. amanhã, inclusive, tem evento presencial. Então, aonde eu estiver, na cidade que eu estiver, tem minhas sócias também, e a gente faz eventos Faz evento presenciais, presencial. voltado para o Ótimo. mercado digital. E como que começou tudo isso? Antes da gente entrar no livro, como que você começou nesta área? É. Débora, ninguém aqui talvez seja piloto de avião ou já fez um É, curso, coisa do por tipo, enquanto né? não. Eu também não, isso é uma Às pesquisa vezes de a gente quer campo. jogar um aqui como se fosse do avião aqui, mas não é não. Pronto. Eu aprendi em um dos cursos online, né, sobre aviação Sim. e tudo, que na hora da decolagem do avião é o momento que ele mais gasta combustível, mais do que o percurso. Porque para levantar o voo, carregar todo aquele peso, ele gasta mais combustível. E quando ele está no ar, ele vai ali, ó, na questão climática. Então, como eu cheguei no mercado digital, foi justamente dando essa decolagem que me custou muitas coisas. Então, lá atrás, por exemplo, quando chegou a pandemia, 7 anos eu era confeiteira. Sou formada, tenho formação em logística, trabalhei em multinacionais na cidade, lá em Manaus. Tenho uma filha de 9 anos, Maria. E quando chegou a pandemia, eu era confeiteira, fiquei 7 anos na confeitaria. Sempre quis empreender, sempre. Então, para mim, eu não conseguia conceber a ideia de alguém ficar mandando em mim e por um mísero salário. Não entrava na minha cabeça isso. Aí, não, vai formar, vai fazer faculdade, você ganha mais. Formei, não mudou nada. Aumentou R$ 500. Aí eu disse, não é isso. E então ficava aquele burburinho dentro de mim. E eu comecei a empreender. Então, fui empreendendo para moda, para o que fosse. Aí engravidei aos 25 anos engravidei e comecei a
confeitaria, vender bolo, brigadeiro e tudo, mas chegou a pandemia. Pandemia, ninguém fazia festa, lembra? Mudou Lockdown. tudo, E aí os bolos que eu vendia de R$ 700, bolos de 2, 3 andares, se resumiu a um bento cake. Bolinho, assim, para 2 pessoas em casa. Para os eventos intimistas. Intimistas. E ali eu fali. Na pandemia eu fali. E eu só tinha desenvolvido essa habilidade de vender bolos, de vender brigadeiro, fazer decoração de festas. Eu sempre gostei de pessoas. Sou influente, né? Meu perfil é dominante e influente. E quando eu vi que eu fali, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Desse jeito, fui pro celular e digitei como ganhar dinheiro na internet, porque eu disse só sobrou internet para mim. E aí eu vi que existia um mercado digital. Aí eu disse, o que eu posso vender? Qual a minha outra habilidade? Eu disse, eu sei fazer bolo, eu sei as receitas de bolo. Criei, sem pretensão nenhuma, um e-book com 100 receitas minhas. Tinha receita, criei. Digo, gente, vou testar aqui. Fui lá para os meus seguidores, sempre assídua no Instagram. Gente, quem já compra meu bolo e quer fazer bolinho em casa, brigadeiro, fazer para festa em casa, tá aqui meu e-book. Aí, plim, plim, começou a cair os Pix de pagamento. Digo, funciona. Pronto, eu trouxe essa metodologia para mim. Eu disse, o que mais que eu quero aprender? Aí eu mergulhei na inteligência emocional. Olha só. Porque, seguido da pandemia, veio um divórcio. Que é sobre isso que é o meu capítulo, né? Sim. Pandemia, divórcio e falência. Então, eu me divorciei, eu queria encontrar a razão, porque dá tudo aquilo, aquelas questões pessoais, e fui estudar inteligência emocional. Olha só. Aí comecei a falar sobre isso na internet, começou a ouvir mulheres também, que estavam na pandemia, sofrendo com aquelas questões todas e tal. Comecei a fazer eventos na minha cidade, para 15 mulheres, 20 mulheres. Quando eu vi, estava palestrando para 300, 500. Olha só. É a pandemia que mudou a vida de muita gente, mas eu entendo assim, que 2019 foi o mesmo, quando eu comecei no podcast, que eu estava 20 e poucos anos na TV e bastidores, e foi onde entrou pandemia, mandaram os jornalistas embora, e eu falei, o que eu posso fazer? Então, ou eu volto ou eu me renovo. Então, eu falei, vou ter o meu podcast também, fui lá e hoje aqui na editora também, mas para muita gente não foi assim. Talvez porque não tinha O acesso ao conhecimento, né? E não só o acesso, Michele, mas eu acredito que isso também, essa vontade de como você sempre teve, não, eu não vou, mesmo formada, eu não quero isso para mim, não, agora eu quero isso, não, eu vou atrás. Você acredita que nesse público também de médicos, eles também têm essa questão de, eu não vou atrás, tá bom assim, já sou médico, né? Porque a pandemia para uns foi bom, para outros foi horrível. E eu vou te falar, Débora, o que acontece com os médicos hoje é que eles têm muita crença. Médicos, assim, profissionais da saúde, tá? Eles têm a crença de que se eu for para a internet, eu tô me reduzindo. Só que o mundo mudou, a atenção das pessoas está na internet, você querendo ou não. Não vai mudar nada, tá? Se você aceitar ou não vai mudar nada. Jornal impresso não existe, revista impressa não existe, assinatura de revista não existe mais. Tudo ficou digital. Então, se a gente vai pedir um sushi, a gente vai fazer o quê? Internet, Instagram. Exatamente. A gente vai procurar um médico, um dentista, alguma coisa do tipo, a gente vai para a internet procurar. Pronto, é o primeiro, mudou o comportamento das pessoas. E quando esse profissional da saúde chega para mim, eu pergunto qual é a principal dor dele. Eu vou te dizer, ele fala, não tenho mais dinheiro, passo o tempo todo dentro do consultório, cheguei no limite, um teto, não consigo mais faturar acima disso. Para eu planejar algo para o futuro, eu preciso tirar de algum lugar. Construí uma casa incrível e não uso ela. Não vejo minha esposa, meu marido. Não tenho tempo de qualidade com os meus filhos. As principais dores desse profissional da saúde. E aí eu vou desmistificar a crença dele. Vou explicar para ele que ele só tem 24 horas do dia. Então, ele está sendo refém da hora vendida, que essa é a minha proposta. Certo. Libertar profissionais da saúde da hora vendida. Que é o que ele pensa que só abrir um consultório, pagar aluguel, funcionário, deduzir impostos, tudo isso vai fazer ele crescer e ter faturamento. Só que, imagina comigo, Débora, você vende água. Aí você coloca água, sei lá, na rua da tua casa, no bairro da tua casa. Qual a chance das pessoas que passam lá estar com sede de comprar a tua água? Pouca.
São poucas pessoas. O tráfego de pessoas é No pouco. bairro, né? Uhum. Agora, se você pega essa tua água e leva para uma Avenida Paulista, é internet. Então é isso, mais pessoas passam ali. E esse profissional da saúde não está posicionado na internet. Por isso que ele só tem os clientes locais dele. Ele não acredita, inclusive, que ele pode criar consultoria, diagnóstico, mentoria em grupo, mentoria individual, palestra, workshop, análise. Ele só acha que é só a consulta dele. E é importante quando você fala disso, porque... E você até cita um pouco disso No capítulo. Era algo que só víamos na TV sobre a questão de, né, por longos anos a escassez fez parte de minha construção familiar, na qual ter mesa farta era algo que só víamos na TV. E aí, lendo TV aqui, eu lembrei que os médicos nas TVs antes eram os mais reconhecidos. Eu lembro que eu levava muita gente desconhecida e que hoje, eu não vou citar nomes aqui, mas muitos tinham muito acesso por isso. Não que eles eram melhores que os demais que estavam nos consultórios, mas eles eram conhecidos. Mais Então, conhecidos. passava essa confiabilidade, passava, né, o respeito. Só que a TV acabou, gente. E acabou também, né, Michele, essa coisa de que antes a sua vizinha, a sua amiga, o seu amigo falavam que você era blogueirinho. Ninguém mais fala isso, né? Porque agora começou a entender que na internet, na mídia digital, você precisa estar. Eu sou uma delas que vim de bastidores e que tive que me reinventar e estar aqui. Então, tem esse lado também do profissional da área da saúde achar que ele vai precisar ser muito descontraído. E você, como especialista, né, em toda a metodologia do DISC, sabe disso e pode falar aqui, né? Ele não precisa mudar o perfil dele, né? Não precisa mudar. Porque tem muitos que falam, eu vou fazer dança, eu vou fazer... Não, você não vai fazer nada Não, disso. gente. Calma, a Michele chegou. Seus problemas acabaram. Acabaram. Débora, o que acontece? Se eu te perguntar agora qual é o sanduíche mais gostoso? Qual o sanduíche mais gostoso? Ai, meu Deus do Hambúrguer. céu. Vai, vamos falar. É porque eu sou vegetariana, mas tem um hambúrguer aqui embaixo, aqui no Alphaville, que é uma delícia Pronto. também, de falafel. Pronto, é o hambúrguer. Um Pra hambúrguer. você, é o melhor. Ótimo. Pra mim, por exemplo, Já é não da é. tiazinha do bairro lá da esquina. Ótimo. Só que qual é o mais conhecido? Ah, não podemos falar porque eles não patrocinam a gente. Pronto, exatamente. McDonald's, o Burger King. Pronto, o médico tem que entender isso. Ele Exatamente. pode ter pagado R$500 mil na formação, Exatamente. ter vários diplomas na costa dele aqui, ter uma carreira incrível. Se ele não for mais conhecido, ele vai ser engolido no mercado digital. Ótimo. Vai ser. Então eu faço essa análise. Aí ele fica revoltado. A médica fica revoltada. Eu não aceito que alguém que não sei o quê tem menos especialização que eu. É o comportamento humano atual das pessoas. Sim. Então, ele não precisa mudar a essência dele, muito pelo contrário. Nós temos o costume, o quê? O nosso hábito, que é, eu compro primeiro a pessoa, acompanho, confio e tiro o cartão de crédito. Eita. É assim, é um Já comportamento. marcou um corte aí, José? Esse vai ser nosso corte, hein? Repete aí, Michele. As Pois é. pessoas te compram primeiro, analisam você, confiam e tiram o cartão de crédito para comprar. Aí o médico não quer. Não, eu acordo todos os dias e só vou falar sobre a rinoplastia, a cirurgia de catarata, micro... Gente, a gente não quer isso, tá? E uma estratégia, tá? Já vou até passar aqui. O melhor jeito de você, profissional da saúde, vender o teu produto é mostrar para a pessoa que o teu produto coloca dinheiro no bolso dela. Como que eu faço isso, Michele? Exemplo, eu sou palestrante, tá? Sou mentora e tudo. O que eu vendo primeiro? A minha imagem. Então, se tem uma profissional da saúde que faz orofacial e ela me convencer de que os meus traços do rosto, o nariz melhorzinho, os lábios carnudos, sobrancelha arqueada, vai fazer eu passar mais confiança na hora de palestrar, vai colocar dinheiro no meu bolso. Eu digo, eu preciso de você. Aí, o que o profissional da saúde faz? Por que você precisa de Botox? Botox aumenta a autoestima, Botox... Isso daí tá no nosso subconsciente, a gente não quer saber disso. Tá lá guardadinho. E eles não entendem isso. É por isso que eu venho e salvo esse pessoal aí para Olha fazer só. mais dinheiro. Tô quase até eu, né, José? Tô quase até eu indo fazer Botox porque ela falou. É verdade. não, e a gente consegue aplicar isso para qualquer nicho. É verdade. Porque a pessoa, ela quer saber da dor dela. É. Ela quer saber ela não quer do lado de trás. Não, mas você tem que fazer. Não, você tem por quê? Né? O porquê que eu tenho que fazer isso. Né? E eles têm essa me dê crença. motivos que eu vou que eu faço agora. Pronto, que eu faço agora. Ótimo. Para tudo. Uma pessoa que ensina comunicação, oratória.
Ai, você vai ficar mais confiante, você não sei o quê. Olha, oratório, você vai usar gatilhos mentais e convencer o teu cliente do que ele precisa. E você vai fechar contrato. Ai, nossa, é isso que eu preciso. Por isso que eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho essa pessoa na minha vida. Eu vou contratar o serviço dela. É uma mudança de mentalidade De no mentalidade. sentido de... Você vê, e você mesmo fez isso, você passou por isso, que a gente vai entrar agora no livro, você passou por isso para depois entender que, não, isso deu certo comigo, vai dar certo com muitos outros profissionais, e claro que você encaminhou aí para a área da saúde, porque também para você nichar, para que, né, você não vá para todos os Pronto. lados, mas você sabe que também dá certo em qualquer outra área. Isso é importante, Débora, você subnichar. Assim, funcionou para mim e é o que eu gosto, porque o meu público é AA, tá? São Tá. profissionais da saúde, ok. E aí, quando eu tinha uma comunicação, isso daqui é importante para você, quando eu tinha uma comunicação muito popular, eu atraía muitas empreendedoras que estavam na dor e nem sabiam por que estavam trabalhando para aquilo. Conclusão, essa empreendedora, com todo o respeito e carinho, ela não conseguia me pagar pelo meu serviço. E eu comecei a observar onde que eu estou errando. Por que eu estou atraindo esse tipo de pessoa que não está pagando pelo meu trabalho, que eu mereço ser bem paga? Eu faço um ótimo trabalho pelo mundo e mereço ser bem paga por isso. E aí eu comecei a mudar minha comunicação. Depois eu comecei a subnichar mais ainda. Então, o meu funil está para profissionais da saúde. Tá. Que começaram a vir, consequentemente, psicólogas, neuro, orofacial, esses profissionais. Então, quando você subnicha, você se torna referência naquele nicho. Quando você, que é da área jornalística, né? Se eu falar que eu ajudo profissionais a se posicionar na internet, abrangente, todo mundo. Aí se eu digo assim, eu sou especialista em ajudar profissionais da comunicação e jornalismo na internet. Você não vai ter mais confiança em mim? Sim. Ela sabe as dores da minha área, eu vou buscar e contratar ela. Ótimo. Às vezes o médico quer fazer tudo, e vem todo mundo, e vem todo mundo. Vem tudo. Gente, é uma lição aqui, hein? Vocês estão anotando? Eu tô aqui anotando, tô só tendo vários insights aqui. O livro, ela conta sobre divórcio, falência e pandemia, do caos ao sucesso, e ela já trouxe um pouquinho aqui, né, sobre essas questões, pincelou ali por que, né, que tudo começou, onde tudo começou, e olha a lição que ela tá dando na gente hoje, né, na gente não, né, pra gente. Então ela tá explicando como que a gente pode se posicionar melhor aqui como né, quem está assistindo a gente que for da área da saúde e pra gente também que não é. Mas eu queria que você entrasse um pouquinho a mais aí para você falar, porque você disse que tem umas histórias aqui também que você queria detalhar. Não conte tudo, porque você é do digital, você sabe que tem que dar só um spoiler, mas conta pra gente um pouquinho também e como que foi para você escrever o livro. Então, Débora, lembra da história do avião, né, para decolagem. Eu estive aqui em Alphaville, outubro do ano passado, e apareceu essa oportunidade e tudo. Eu acredito muito no poder da geografia, do ambiente, a frequência. E se você não acredita, não vai mudar em nada, porque realmente existe isso. Aonde você está, com quem você está e essa frequência do ambiente. E aí essa história, o que eu trouxe aí no livro, inclusive, eu até digo assim, eu tenho que mandar o exemplar de presente para essa pessoa que me destruiu lá atrás, porque hoje virou dinheiro, né? Então, as mulheres aí que já foram traídas e tudo, faz história disso, faz conteúdo disso, virou propósito. E aí, hoje eu mando um exemplo para essa pessoa. Eu digo, olha, obrigado por você ter ferrado minha vida lá atrás. Virou dinheiro. Dá mais um corte. É o melhor jeito de dar um troco na vida, né? E na verdade, pra pessoa pode nem ter sentido, mas pra você teve muito. Muito porque sentido. te alavancou, você olhou pra aquilo e falou não. E é até sobre o que a gente tá falando aqui, inteligência emocional. É você saber o que você faz com as tuas emoções e lidar com isso tudo pra você crescer e não pra você ficar ali se vitimizando. É verdade. Débora, quem me vê aqui desse jeito, tá? Eu tenho 34 anos, eu sou mãe, eu tenho uma filha de 9 anos. Quando eu estava sem inteligência emocional e administração das minhas emoções, eu estava pesando exatamente 81 quilos na pandemia. Então, imagina, eu num ambiente super caótico, que eu me coloquei nele, quando nós não temos inteligência emocional, a gente só vai fazendo escolhas e depois a gente terceiriza para Deus. Deus, resolve isso para mim. Filho, ele não vai resolver, não. Sinto lhe dizer, se você não tomar a decisão de sair, de abandonar e aguentar a decolagem, que você vai deixar coisas para trás. Às vezes o teu voo não aguenta aquela bagagem toda que você está carregando.
você vai ter que deixar, porque o teu voo tem capacidade. Então, ela tem um volume específico. Não aguento carregar tudo isso. E aí, quando eu vim da pandemia, que foi pro divórcio e tudo, eu precisei fazer PNL para conseguir emagrecer. Caramba. Foi. Então, hoje, a minha cabeça é muito Eu nem programada. imaginava, desculpa, te cortei, mas eu nem imaginava que a PNL também tinha esse A PNL foco serve para pras tudo. mulheres. Para tudo. Pras Para você, mulheres, pra você, no caso. você programa a sua cabeça através da neurolinguística. Então, eu não consigo, por exemplo, ir ao supermercado e comprar coisas que eu sei que vai me engordar. Eu não consigo. Juro que pra você. legal. Se falar assim, vamos levar um doce, aí eu pego a tâmara e o morango. Eu não levo a caixa de chocolate. Entendeu? E aquela tâmara e o morango passam 2 semanas dentro da geladeira, que eu como 1 hora e pronto. Olha. Porque eu administrei as minhas emoções e eu não como emoções. Porque a comida é emocional. Quando a gente percebe que tá comendo, passou anos e a gente tá desse tamanho. Ai, não, é obesidade. É retenção de líquido. É, Você é uma sereia, então. mais um corte. Ai, gostei. E não, e às vezes nem sempre é só essa questão do emocional, mas também da pessoa não parar. E eu falo muito por mim também, que além de ser sereia, eu, eu também é a administração do teu tempo. Porque daí você não administra, não vai no mercado, você não se cuida. Então, olha o quanto de coisas que tem. E aí você fala, eu vou comer isso aqui rapidinho. E esse rapidinho são todos os dias. Então, é uma onde você vida. se programar, fazer sua marmitinha, fazer suas coisas. E para isso você precisa se conhecer. Então, tem muita coisa. Nossa, eu me conheço, eu já sei onde estão os gatilhos. Exato. Então, muitos gatilhos, por exemplo, Débora, vêm das pessoas que a gente convive. Então, assim, às vezes abandonar, exemplo, tá? Pai, mãe, irmão, tio, padrasto, amigos, não se sinta culpado. É uma jornada sua. Então, você tem que entender isso, que se aquele ambiente, aquela pessoa te fere, você vai levar essas emoções para algum lugar da sua vida. Então, comidas, compras, sexo, drogas ou álcool. A compulsão. Sempre que algo da minha vida não está administrado nas emoções, eu vou para algum desses lados. A pessoa não tem dinheiro porque compra compulsivamente, porque falta algo dentro dela. Bebe muito porque está faltando algo, então o meu escape é no álcool. É tão profundo. E esse tema você entende muito, você é especialista nisso, né? Sim. E você traz isso também? Dentro do programa de mentoria, não tem como eu falar de faturamento com esse profissional da saúde sem tratar de dentro para fora. Eu aplico 6 testes, no mínimo, com esse profissional de saúde. Sabotadores, DISC, arquétipo, inteligência emocional, tudo. Eu aplico nele. Depois eu mostro para ele, você tá vendo isso aqui? É só você. Aí ele começa a entender. Com 2 semanas de acompanhamento, de mentoria, ele, Michele, me saboteia, eu já sei o que foi. Olha que lindo Como é que eu vou falar de faturamento com esse profissional se ele não se conhece? Você é um ótimo profissional, você pagou R$500 mil para se formar, ótimo. Você que é bom no que faz, Mas você não se conhecer vai fazer o dinheiro sair pelo ralo. Ou nem entrar o Nem que entrar. você merece por você ter feito e pelo atendimento que você tem, que às vezes é muito melhor. Por isso que muitos falam, puxa, mas eu atendo muito melhor que esses novinhos que estão entrando na internet, que eu ouço muito produzindo mulheres. Mas porque essas jovens que são capacitadas também, não têm talvez a maturidade que você tem e os anos de estrada aí, Sim. mas elas estão se posicionando. Estão se posicionando. E, de repente, se você não se posiciona, você não tem como atingir, foi o que a Michelle falou aqui desde o começo, um público menor da sua rua, da sua casa ou da Paulista, né? Posicionar, Débora, nada mais é do que escolher um lado e você defender esse lado. Ótimo. É isso. Então, o meu posicionamento é o quê? Todos os dias eu tenho uma rotina. Então, a minha rotina é academia, beber água, deixar filho na escola e tudo, e trabalho. Eu escolhi um lado e me posiciono. Você faz isso para a vida e na internet, vem cliente certo que se espelha em você, tem conexão de dizer, olha, ele também tem filho, ele também faz academia. Aí começa a acompanhar, abrir uma mentoria, um acompanhamento, tô dentro. Porque eu confio, porque eu vi, eu gostei. Ótimo. E os profissionais da saúde não fazem isso. Tem um doutor, gente, e eu acabo falando demais. É porque eu me empolgo aqui, gente, que eu gosto de bate-papo mesmo. E ela tá me trazendo, me deixando confortável no nosso podcast. Pra trazer, porque eu acho importante as pessoas entenderem isso também, que não tira a sua personalidade, né? E você, como especialista, pode falar também isso.
Tem um profissional que é Fernando Lemos. Eu Sim. acredito que você conhece, porque ele ficou muito conhecido. E ele tinha um propósito, que eu acho que é legal a gente trazer, porque ele tinha um propósito com Deus, que ele falava, que era com Deus, que ele, né, tem a sua crença, e ele fala muito que ele pensava muito ficar no bairro dele, que ele não queria sair do bairro. Então é uma história bem legal pra gente pensar, né? Porque o cara é muito conhecido, já foi em tudo quanto é podcast. E aí ele fala assim que ele, na verdade, queria ficar no bairro dele, porque se ele ficasse famoso, ele não ia atender as pessoas daquela comunidade quando ele nasceu ali, e que ele não se sentia confortável para isso, que Deus tinha escolhido ele ali. Só que aí, com o tempo, resumindo a história, ele ficou conhecido porque ele começou a fazer vídeos curtos na internet, se posiciona sempre muito sisudo, ele tem aquela aparência e ele não muda, ele não sorri muito, e é isso que eu acho muito legal, porque ele é ele, falando de temas, né, falando de anos, de anoscopia, de que é tudo que ele trata como gastro, como, enfim, resumo, ele é muito conhecido e aí ele entendeu qual era o propósito, que hoje ele pode atender onde ele quiser. Pronto, ele isso. Pode formar uma equipe enorme para estar ali no bairro dele, tanto que ele tem uma clínica ali onde ele começou, como ele tem clínica onde ele quiser. Então, é isso que é o trabalho da Michelle hoje, que eu acho que é importante. Você não vai deixar de cumprir o teu propósito, mas você vai aumentar este propósito e ter uma equipe lá na frente. Para, claro, ser rentável. Sim. Mas também, se você tem só um propósito de vida, eu não quero ganhar dinheiro, que eu acho que é mentira às vezes, né? Desculpa a palavra. Mas você vai ter tudo, o propósito e a grana. Débora, às vezes a pessoa tem a crença, olha, ele, né, doutor Fernando, não vou crescer, eu tenho medo de crescer. Nossa, isso daí tá lá atrás, tá? Foi pai e mãe que ensinou que o dinheiro é sujo. Exato. Que o rico, ele é mentiroso. Que o dinheiro não vem de Deus. Aí vem um monte de crença, tá? Isso daí a gente resolve, é outro rolê. E aí o que você diz? Quando a pessoa fala assim, não quero, ai, tá bom desse jeito. Gente, o dinheiro, ele resolve problemas, tá? Ai, não traz felicidade. E ser pobre traz felicidade? Viver não é legal, não é divertido, não é engraçado você contar moedas. Isso eu tô falando para todo mundo, não sou profissional da saúde não, viu? Não é legal, não é interessante você ser um profissional e tá sempre, olha, a gente acredita, a gente foi treinado para acreditar que quanto mais sofrido, mais honra você tem. E aí a mulher vem aí vem a mulher guerreira. Então, quando Mulher Maravilha. Quando vem essa profissional da saúde, mulher, que aí ela diz, não, eu tô no corre, tô na correria. Eu digo, fia, você não tem que estar na correria nada, tá? Você tem que estar plena, trabalhando, saúde boa, cuidando de filho e entrando dinheiro na sua conta. Então, se a gente entende que quanto mais sofrido for, mais honra vai ter, as coisas nunca vão chegar na sua vida. Vai ficar cada vez mais sofrido. Tem um médico que acompanhou ele, que ele fala de um jeito muito divertido, ele é infectologista. E ele faz um conteúdo tão hilário, que é tipo, ele sempre usa objetos, você já deve ter visto ele. Então, ele sempre usa a rosquinha, por exemplo, molhada. Ele deu a rosquinha e não lavou, veja o que acontece. Eu acho tão engraçado. E milhões de seguidores. Ele tá faturando muito, muito. Aí os médicos procuram ele para saber como que faz e tudo, e prende a atenção. Sim. Então, se o médico criar um tipo de conteúdo chato nos 3 primeiros segundos, você vai ficar no follow. Ninguém vai gostar de assistir. É chato assistir médico dando aula. É chato. Sim. Ninguém sente desejo de comprar o serviço dele. E é isso que eu resolvo na vida dele. Ótimo. E eu tenho pouco tempo aqui com ela, porque esse podcast é curto, porque vocês aí da mídia começaram a ensinar que tudo tem que ser rápido para todo mundo ter um pouquinho só de vocês e depois ir lá pro maior, né? Então a gente tá com um podcast curto aqui, mas eu ainda vou fazer muita pergunta para ela. E eu quero te perguntar sobre o livro, como é que foi? Quando você resolveu escrever, quando entraram em contato com você, a nossa editora, você já tinha em mente, não é isso mesmo, eu quero, vou escrever? Foi difícil para você sintetizar tudo, porque deve ter muita história para colocar tudo aqui dentro. Como é que foi? Conta para mim, Michelle. Débora, eu dizia assim para mim, né? Um dia eu vou escrever um livro, mas assim, era uma coisa tão distante. Eu dizia assim, não é prioridade. Um dia vai acontecer. Uhum. E assim, tudo que você tem medo, você atrai, né? Aí depois eu dizia assim, rapaz, eu tenho medo de pisar em Alphaville e pagar R$25 numa coxinha. Aconteceu, gente. Eu tenho medo de entrar ali, pegar um Airbnb em Alphaville, pagar R$3.000 3 dias.
Gente, eu vim do Maranhão. A minha vida foi baseada na escassez. Meu pai pedreiro, minha mãe costureira. Então, assim, ter presunto na mesa, nossa, que é isso? O que faz com isso? Então eu tinha medo dessas coisas. E aí eu comecei a atrair, né? É, a Diz que gente tudo vai que a gente tem medo atraindo. atrai, né? Não Mas quem pensa. mandou, tá vendo? Se você foi achada pela editora Chave Mestre, pode ter certeza que o crivo aqui é Olha, alto. olha, Você devia estar fazendo, devia não, deve estar fazendo um trabalho muito bom aí. olha o testemunho. Quando eu não sei como, gente, os por acaso de Deus acontece em dias normais, né? Mas na semana que eu estava vindo para Alphaville, 3 dias antes, eu acredito, entraram em contato comigo no Instagram. Acabei de ver seu perfil, não, vamos marcar uma coisa aqui? Digo, gente, eu vou estar lá, né? De bobeira, bora. Bora. Vim, conheci, em 2 minutos assinei o contrato. Gente, tô sem nada para fazer, né? De bobeira. Então, vou ali assinar um contrato. Aí eu tinha dois meses para escrever o livro, mais ou menos isso. E foi. E aí, Mas foi de boa pra você? Foi tranquilo? Vou ser real com você, vou ser real. Eu escrevi o meu capítulo na véspera da entrega. Não façam isso, tá? Mas eu fiz. Então, eu disse, tem que fazer. O que eu vou falar? A minha história, de um jeito bem bacana. Então, aí tem uma parte aí para quem... O spoiler, tá, gente? Uhum. Então, 3 dias antes do meu casamento, na pandemia, eu descobri 4 traições. E aí, o que você fez com isso? Não vou contar. Vamos ler. Tá no meu capítulo. Vamos ler. Foi daí que eu trouxe a inteligência emocional. E olha só, você falando de um tema inteligência emocional e aqui a gente sorrindo sobre esse assunto em que a gente sabe que muitas pessoas estão mergulhando numa tristeza, numa depressão por causa do assunto. Então, é como lidar com isso, né? Total. 80% do nosso dia, Débora, é decidido pelas emoções. O que você toma café, a roupa que você escolhe, o carro que você compra, o marido que você casou, a casa, tudo é emocional. 20% a gente usa no dia a dia para trabalho, cálculos, dirigir. É isso. 80% é sempre emocional. Imagina, Olha então, só. essa pessoa que tem um descontrole emocional na vida dela, principalmente um profissional, o que ele não faz com as finanças, saúde, relacionamento, família, tudo. Exato. É uma engrenagem que sai do lugar e começa a ficar um turbilhão de coisas. Fato. Gente, eu preciso terminar aqui, mas eu quero pedir para que você, antes de tudo, falasse um resuminho aí do teu capítulo, no sentido, não um resumo, que a gente já trouxe o resumo aqui no podcast, mas o que você com o capítulo vai impactar na vida dessas pessoas e não só da área, né, médica da saúde, mas num geral, porque você fala também dentro do livro de inteligência emocional sobre a tua história. Então, como que ela vai impactar o leitor aí, Michele? Certo. Aí eu mostro no capítulo, Débora, como que eu cheguei ao fundo do poço de fato, com uma filha de 3 anos. Eu não tinha rede de apoio, tá? Eu morava em uma casa só com os rebocos de parede, recém-divorciada, sem pensão alimentícia, sem plano de governo, sem nada na vida. Realmente ferrada. A gente está falando de 2019. 2020. E eu mostro aí no capítulo como que eu me reinventei. Eu sei que é muito clichê essa palavra, mas de fato eu precisei criar novas coisas, novas fontes de renda para mim. Eu precisei acessar novos lugares e deixar bagagens para trás. Essas bagagens para trás nos custam pessoas, lugares, momentos, lembrança e até dinheiro. Então eu abri mão de muito dinheiro lá atrás. E eu também perdi muito dinheiro quando eu não tinha inteligência emocional. Eu tinha um vazio que o dinheiro entrava e eu tinha que preencher com alguma coisa. Eu ia lá e comprava, e comprava, e comprava. Aí chegava as contas para pagar, não tinha dinheiro. Mas eu trabalhava todos os dias, então é um ciclo vicioso. Você não consegue enxergar isso em você. Eu só consegui enxergar quando eu estive diante de outras pessoas em outros ambientes. E eu falo sobre isso no livro. Ótimo. E eu quero que você deixe sua mensagem final aqui, ela que deixa no livro a mensagem final de: se eu perder de mim mesmo, eu ganho de quem? Então, já disse tudo aqui. Eu quero que você deixe, além desta aspas, sua mensagem final do nosso podcast antes de eu te agradecer. Obrigada, Débora. De fato, se você me perguntar assim, Michele, como que eu não desisto? Como que eu não retrocedo? É só você lembrar, cara, se eu tô perdendo para uma barra de chocolate, para o Netflix,
para um cliente, que eu não estou conseguindo trazer clientes, eu vou ganhar de quem? Então, é isso que eu trago sempre para mim. Então, quando eu estou em algum projeto novo, que está muito difícil a caminhada, aí eu paro, eu digo, cara, é só eu não tenho ninguém disputando comigo, é uma disputa que está dentro da minha cabeça. E se eu perder de mim, se eu ganhar de alguém, que graça tem? Tenho que ganhar de mim mesma e vou embora. Exato. Então, Que é o mais difícil, né? é o Que mais é a gente parar e difícil. olhar pra si, né? Não olhar pro outro, né? Se eu Ótimo. perder de alguém, a pessoa vai sair da minha vida, vai embora, acabou aquele ciclo. Mas o eu vai estar sempre comigo. É mais difícil a gente ganhar de nós mesmos. Eu quero agradecer muito, Michelle, pela tua participação. Foi, assim, incrível. Gostei muito mesmo. Eu ficaria aqui mais umas 3, 4 horas e a gente teria assunto. Mas, Obrigada. então, fica o convite para você retornar, viu? Quando tiver por aqui, o Alphaville quiser pagar R$ 25 uma coxinha, A gente vai. então volta, porque é só vir pra cá. E eu quero que você sinta-se realmente não só preparada, porque você já está, mas apoiada por nós, porque a gente está aqui para apoiar os nossos escritores, para mostrar, assim como você faz com todos na área médica, para a gente aqui do nosso podcast, com os nossos livros, com todo o nosso conteúdo, apoiar vocês para que vocês realmente tenham esse impulsionamento, que vocês levem mesmo esse conteúdo pro mundo mesmo, que isso que é importante para nós, ter vocês como histórias, né? Obrigada. É virar propósito. É Exato. pegar o que você tem, de fato, virar e transformar ele em propósito. Ótimo. Muito obrigada pela tua participação, viu? Obrigada, Débora. E eu quero agradecer vocês também, que estiveram com a gente aqui até esse tempo. Ó, volta lá, já disse, sempre falo no final. Volta esse podcast e vem anotando. Anota tudo, marca, sublinha, faz coloridinho, flor, o que você quiser. Mas não deixa esse conteúdo morrer e manda para muitas pessoas. Eu sempre falo aqui, deixo bem frisado. Às vezes, aquele que mais precisa é aquele que você acha que não precisa. Porque ele tem aquela posição, aquele esconderijo dele. Então, manda para todo mundo que alguém você vai acertar que mais precisa desse conteúdo. Então, até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.